Que oportunidade maravilhosa nós temos, reunir homens na presença de Deus. E o que nós pretendemos, na verdade, o que eu creio que o Espírito Santo pretende, não é mais uma conferência abençoada, um evento. Isso aqui, que seja de fato como que a faísca que acende um grande movimento de homens em nossas igrejas. Eu creio sinceramente que o Espírito Santo tem isso na sua agenda. Ele só precisa de lenha fresca para incendiar. Tem alguém aqui que se candidata? E esse incêndio que o Senhor quer trazer não é de um evento. Esse incêndio que Ele quer trazer, ele precisa ir para além de um momento. Ele precisa atingir nossas casas, atingir a sociedade. E eu acredito, não tenho a mínima dúvida de que os homens são parte central daquilo que Deus quer fazer. A paternidade, a presença masculina dentro de uma família, numa instituição, na igreja, é uma forma de refletir aquilo que é o Deus eterno. Pai, Filho e Espírito. Amém? Então, realmente permita que o Espírito Santo faça mais do que algo pontual na sua vida. Eu não tenho uma pregação para essa noite. Na verdade, eu estou constrangido de trazer. Vocês gostaram dos meus amigos? Gostaram de receber dos homens que já ocuparam esse altar aqui? Eu estava vindo de São Paulo nessa tarde e ouvindo as palavras ministradas hoje pela manhã. E eu estava pensando, meu Deus, que homem rico eu sou. Olha os amigos que eu tenho. Edson Teixeira, Ricardo Vasconcelos. Olha o tanto que eles derramam de Deus sobre a minha vida, sobre o meu rebanho. E que bom poder compartilhar. Mas só que eu estou constrangido aqui, porque é uma conferência de tiro curto, não é? Bem rapidinho. Uma das ideias que nós temos é que todo mundo saia com aquele já acabou? Não, mas não tem mais. Para que o mais seja, não a próxima conferência, o mais seja o próximo momento de oração que você tiver, o próximo culto na sua igreja, que o mais continue para além do que estamos vivendo aqui. Mas quero realmente usar esse tempo realmente breve. Eu quero dar prioridade para ouvir o pastor Anthony Fleming, que veio de tão longe, tem tanta bagagem para nos ministrar. Eu estou assim dizendo, meu Deus, como é que eu faço isso? Nós trazemos um apóstolo, ele aceita ser chamado de missionário, mas ele é um apóstolo, o termo bíblico é apóstolo, que tem ido pelas nações, que tem tanta vida, tanta bagagem. Ele ministra uma vez na conferência. Eu estou constrangido. Mas amanhã eles vão estar ministrando aqui, sabia disso? Eu acho que já foi divulgado, né? Mas amanhã, nos 2 cultos, nos 4 cultos que temos, nos 2 cultos lá no campus leste, no Jardim Paulista, o missionário Edson Teixeira vai estar ministrando à igreja, não apenas aos homens, e o pastor Anthony Fleming vai ministrar nos 2 cultos, às 9 e às 19, aqui também. Então, pelo menos, nós seguramos os 2 para sugar um pouco mais do que a conferência permite. Mas nesses minutinhos que eu tenho só para derramar algo sobre você, eu queria lhe falar algo, na verdade, fazer uma pergunta. Como você gostaria de ser conhecido? Não aquela imagem de Instagram, sabe? Está muito na moda projetar uma imagem, conseguir seguidores, às vezes, usando um perfil quase que fake, porque não retrata a realidade das nossas vidas. Como você gostaria de ser conhecido pelas pessoas que realmente cruzam o seu caminho, que lhe conhecem, mas como você gostaria de ser referido por elas? Já pensou nisso, não? E eu leio apenas um versículo de uma história que já foi explorada aqui, porque quando eu cheguei à tardinha, o Ricardo estava falando desse profeta e de um episódio que aconteceu aqui, em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 9, que diz assim, ela, se referindo àquela mulher de Sunem, ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Veja,
Uma mulher está numa conversa com seu esposo e ela se sente impelida a dar testemunho da sensação, da percepção que ela tem em relação a alguém que sempre passava por sua casa, no caso, o profeta Eliseu. E ela, sem nenhum marketing da parte dele, talvez nem pretensão ele tivesse de ser reconhecido assim, mas ela diz, eu vejo, não imagino, eu vejo que esse que passa sempre por nós, ou seja, não se trata de um personagem distante, não se trata de uma imagem construída para impressionar os que não conseguem chegar perto, se trata da percepção que eu tenho olhando com proximidade para esse homem. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E o que eu gostaria de plantar no seu coração, porque isso está no meu, se você me perguntasse como eu gostaria de ser reconhecido, não necessariamente publicamente, mas no coração das pessoas que andam comigo, das pessoas que realmente sabem quem eu sou, não daquelas que me conheceram por um livro que eu escrevi ou por uma pregação que eu fiz. Eu diria que o meu anseio, que eu estou dando tudo que eu tenho para projetar sobre elas essa imagem, um santo homem de Deus. E eu queria, assim, rapidamente te fazer mergulhar nisso, porque o que eu estou propondo é que você faça disso o ideal da sua vida. Amém. Estava bem ensaiado, mas não era agora, então tudo bem. Está funcionando. Em primeiro lugar, queridos, eu gosto dessa palavra, homem. Eu não vou começar nem pelo santo e nem pelo de Deus. Eu vou começar por... Eu percebo que esse é um homem. Isso fala muito, muito. Não era a intenção dela se referir à masculinidade de Eliseu, mas eu preciso dizer que o mundo está com falta de homens. Homens de verdade. Não estou falando dos brucutus, não estou falando dos machões, dos insensíveis, dos que tratam tudo assim na patrola. Não, eu estou falando de homens que sabem a sua identidade, reconhecem a liderança que receberam da parte de Deus e cumprem o seu papel. Hombridade. Esse é um aspecto. Nós precisamos assumir isso. E se na trajetória de formação pela qual nós passamos, essa imagem de homem que transmite, sabe, o nosso modelo de homem, acho que já está claro aqui, nosso modelo de homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha convicção de quem era, do que veio fazer, ele liderou aqueles que estavam sob a sua liderança e ele cumpriu com sacrifício a sua missão. Isso é ser homem. Ele amou ao ponto de morrer por quem ele amava. Isso é ser homem. E nós todos deveríamos buscar em Cristo essa identidade de homens que transmitem a segurança para suas famílias, de homens que, quando o pastor está buscando gente que entra na frente de batalha, que põe o peito diante do inimigo, ele os encontre. Estou falando de gente que não se esconde, que não se intimida. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto de sermos homens e reconhecidos como tais é de sermos gente. Homens no sentido de humanos. Essa mulher, quando via Eliseu chegar à sua casa e observava, ela não via um semideus, ela não via uma estrela, ela não via alguém que se projetava assim como uma raça superior. Ele é um homem. Ele é acessível. Você sabe que tem 1 ano e pouco que eu perdi o meu pastor, foi promovido para o céu, Ari Skates. Eu não perdi a referência, eu perdi a presença, mas a referência continua. E eu sempre me refiro ao meu pastor, até nos livros eu dei testemunho sobre isso, que o que mais me impressionava, inspirava no meu pastor,
O mais espetacular que eu via na sua vida é que ele não era nada espetacular. Meu pastor era gente, era homem. Ele gostava de ser chamado de irmão Ari. Alguns queriam chamá-lo de apóstolo, alguns queriam colocar um título adiante do seu nome, mas isso não falava ao seu coração, ele não queria ser uma estrela, ele sabia o seu lugar de liderança, de influência, mas ele era gente. E a sociedade na qual nós estamos semeados por Deus, você está semeado na sociedade, ela precisa de machos que têm coração de gente, humanos, sensíveis, em cujos corações há espaço para sentimentos como compaixão, por exemplo, sentir a dor do outro. Então, daí começa a identidade que nós deveríamos buscar em Cristo. Ser homens. Não nos esconder desse privilégio. E, de novo, eu sei que muitos dos que estão aqui não tiveram uma boa referência na sua família, na sua história, na sua formação. Daí a importância da igreja. A igreja não é uma instituição, irmãos. A igreja não é um auditório onde pessoas se reúnem para receberem algo especial de um palco. A igreja é uma família. A igreja precisa ser um lugar onde homens se apresentam como referência para aqueles que não tiveram referência fora da igreja. Então, a primeira coisa que eu quero plantar no seu coração e desafiar você a buscar se resume nessa frase: seja homem. Sem nenhuma ofensa, diga para a pessoa que está ao seu lado: seja homem. Acho que ninguém vai se ofender com isso, não? Não é fácil ser homem, irmãos. Eu estou dizendo, não tem a ver com questões sexuais. Ser homem, do ponto de vista de Deus, é um desafio, mas aqui estamos nós. E eu gostaria muito que as pessoas que me conhecem, mesmo depois que eu passe dessa vida, se lembrem de mim, não como um Superman, como um anjo do céu, mas como um homem. Os meus discípulos me conhecem como homem. Essa semana mesmo, eu estava pedindo perdão para um deles, porque eu cobrei algo no momento em que ele estava sensível, e aquilo doeu no seu coração. E quando eu percebi que havia doído, eu o busquei e eu disse: me perdoe, eu não fui sensível, eu não falei a coisa certa que eu deveria falar. Aliás, eu falei a coisa certa no momento errado. Ele machucou. E quando eu fiz isso, eu não me diminuí diante dele. Pelo contrário, eu me apresentei como um homem. Eu não sou um super-homem. Talvez os vácuos que haja na casa de alguns de nós aqui sejam pelo fato de que nós somos homens que não pedem perdão, que nunca erram, que nunca admitem. Então, não são homens. Mas não basta ser homem. É preciso ser santo. Tenho visto que esse que sempre passa por nós é um santo homem. Santo não tem a ver com ser insensado, com estar num altar sendo adorado pelas pessoas. Obviamente que você sabe disso. Ser santo significa ser separado. As pessoas precisam ver em nós, não nos nossos chavões, mas no nosso andar, no nosso sentar, no nosso falar, que nós somos santos. Que nós não somos mundanos, que nós não somos só religiosos, que nós não temos só chavões, nós temos um estilo de vida que é moldado pelo céu. Amado, se os seus filhos olharem para você, reconhecendo a sua humanidade, porque sim, eles verão os seus limites e as suas falhas, mas se isso não roubar deles a verdade que você, apesar de homem, é santo. Uau, que referência! Que maravilha um jovem, um menino poder dizer sobre o seu pai: o meu pai é um homem santo. Ele se consagra ao Senhor, ele se separa.
ele pauta os seus valores, ele faz as suas escolhas baseadas no coração de Deus, no padrão do céu. Ele não está tentando se amoldar aquilo que está na moda, que é popular. Eu percebo, não interessa para ele popularidade, santidade é mais importante. E claro que vocês sabem que há uma diferença entre ser santo e ser santarrão. Algumas pessoas se vestem de religiosidade para impressionar, mas são, como Jesus disse, sepulcros caiados. É só aparência religiosa, o coração está cheio de rapina, de podridão. Não é sobre aparência, irmãos, mas é sobre nós vivermos debaixo do temor de Deus. Aliás, a santidade é uma condição. Sim, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas diz a mesma Bíblia que, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, santificar-nos, separar-nos, vai ser essencial para que nós possamos ser reconhecidos assim. Eu acho que você está entendendo a palavra que eu estou usando, ser reconhecido. Não é sobre aplausos, é sobre legado, é sobre o que as pessoas estão recebendo de mim. Um dia, Asaf Borba, que é um patrono da adoração do Brasil, ele esteve aqui conosco e nós nunca nos esquecemos de uma frase que ele compartilhou ministrando aqui. Ele disse: o homem de Deus é previsível. O homem de Deus é previsível. Você já pode antecipar quais serão as suas escolhas e decisões, porque ele não é aleatório, ele não é emocional, ele não é oportunista, não são as coisas que moldam as suas decisões. Ele é previsível porque ele sempre vai decidir pelo que é certo diante de Deus. Busque ser um santo homem. Eu quero lhe dizer que santos homens não são mitos do passado. Santos homens existem hoje e eu conheço muitos deles, me inspiram. Mas essa mulher disse: eu tenho visto que esse que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Então é mais do que se consagrar, é mais do que escolher um estilo de vida que é projetado do céu, mas é sermos governados, sermos propriedade. Homem de Deus. Eu sei que isso, até no Antigo Testamento, às vezes virava um título designado para várias pessoas, o homem de Deus, o homem de Deus. E mesmo dependendo do meio evangélico em que vivemos, às vezes se referem a líderes como o homem de Deus. Quando se vai ver na vida, nem sempre, mas o título é. Não estou falando sobre título. Eu estou falando sobre nós vivermos e as pessoas que passam por nós, que têm a oportunidade de nos olhar de perto, que elas percebam claramente que nós não somos mais donos da nossa vida. Porque quando eu sou de Deus, eu não sou mais meu. Tem alguém entendendo aqui? E, queridos, por favor, eu não estou falando de coisas teóricas, eu estou falando de uma escolha de vida. É a escolha que eu estou fazendo, é a escolha que eu estou procurando levar os meus discípulos a fazerem. Nós somos de Deus, não nos pertencemos mais, não determinamos a nossa vida. 3 anos atrás, eu entrei num apartamento que não fazia parte nem dos meus sonhos, um apartamento amplo, numa área nobre. Eu nem sonhei com aquele apartamento, não precisava tanto, mas Deus me deu a bênção de ter. E no primeiro dia que eu e Mônica, minha esposa, fomos dormir naquela nova casa, depois de 20 e poucos anos morando num lugar bem mais simples e apertado, até mesmo sem poder receber pessoas um pouco mais de fora,
No dia que nós entramos ali, nós olhamos para tudo aquilo, Deus ainda fez milagres no processo e arrumamos tudo do jeito que queríamos, não faltou recursos. E nós oramos. E nós oramos com toda a sinceridade do nosso coração e dissemos ao nosso Deus: Senhor, te agradecemos por esse apartamento. Que lugar maravilhoso o Senhor nos permitiu entrar. Mas Ele não nos prende. Ele não vai governar a nossa vida. Ele não é uma âncora para nós. Esse lugar é teu. E, portanto, Senhor, no momento em que o Senhor quiser tirá-lo de nós ou tirar-nos dele, eis-nos aqui. Nós te servimos. Se o Senhor nos mandar voltar a começar tudo de novo, morar num kitnet, como nós moramos nos primeiros anos da nossa vida ministerial, assim nós faremos com alegria, Senhor, porque nós não nos pertencemos e nada do que é nosso é de fato nosso. É só um testemunho pessoal para lhe dizer sobre o que significa ser homem de Deus. Ser homem de Deus é reconhecer que nós estamos debaixo de uma propriedade, de um governo, de uma vontade soberana, que é melhor do que a nossa, que é mais importante do que a nossa. Aquele que é nascido de Deus é como o vento, disse Jesus. Sabe o vento que sopra, não se sabe de onde vem nem para onde vai? Foi assim que Jesus descreveu o homem de Deus. Ele é movido pelo Espírito, ele é governado pelo Senhor. O próximo negócio que eu vou fazer não é porque uma oportunidade surgiu ou porque todo mundo está fazendo e se dando bem. O próximo negócio que eu vou fazer é resultado de uma consulta. Ou, no mínimo, de uma percepção clara: Deus está nisso, isso vai glorificar, vai promover o reino. Então, estou dentro, porque eu sou homem de Deus. Amém? Se você vivendo momentos como esses, for construindo esse propósito na sua vida, o mundo vai ser bem melhor com você. Você não será mais um dos 8 bilhões de habitantes, mais do que isso já, que povoam essa terra. Porque santos homens de Deus fazem diferença. Amém? Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Eu queria orar por você, aí mesmo sentado. Eu queria pedir que o Espírito Santo plantasse isso, que seja mais do que uma reflexão que você recebeu, faz sentido, mas que se torne dentro de você uma ambição, que se torne dentro de você um propósito firme. Eu quero me tornar um santo homem de Deus. Amém? Põe a mão no seu coração. Se você aceita esse desafio, diga para o Senhor isso. Antes que eu ore você mesmo. Senhor, me transforma num santo homem de Deus. Senhor, me faz humano como Jesus se fez. Me dá um coração sensível. Senhor, me dá a masculinidade do céu, a liderança de Cristo, a coragem de Cristo. Senhor, me dá prazer no sacrifício, quando o sacrifício tem propósito. Faz de mim um homem, Senhor. A minha geração precisa de homens. Faz de mim um homem, meu Deus. Põe em mim a liderança, a visão, a coragem, a sensibilidade que a minha família precisa, que os meus amigos precisam, que os meus discípulos precisam. Mas, Senhor, transforma-nos em homens santos. Que a santidade seja algo que esteja vazando pelos nossos poros. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Dá-nos uma mente santa, meu Deus. Dá-nos uma mente santa. Pensamentos santos, desejos santos, Senhor. Ensina-nos a subir esse monte,
onde os que permanecem têm mãos limpas e coração puro, e por isso não são expulsos de lá. Meu Deus, ajuda-nos a subir essa montanha. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, que não engana. Oh Deus, mais do que um desejo, Espírito Santo, eu peço que Tu geres em mim e nos meus irmãos aqui uma determinação firme de nos consagrarmos a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, que os nossos filhos vejam a nossa consagração, mais do que o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa labuta, que eles vejam a nossa separação para Ti, a nossa vida de oração, Senhor. E por favor, meu Deus, governa-nos. Nós não temos como governar nossas famílias. Não temos como governar a casa do Senhor se não estamos debaixo de governo. Transforma-nos em homens teus, homens de Deus na terra. E faz isso não com um ou com o outro. Levanta uma geração de homens assim, Senhor, que quando passam, causam exclamações no coração das pessoas. Tenho visto que estes que passam por aqui são santos homens de Deus. Seja assim, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Amém. O ideal é que as pessoas digam isso a seu respeito, mas você pode começar agora se assumindo assim. Aperte a mão do seu vizinho e diga: muito prazer, eu sou um santo homem de Deus.